Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos aqui para uma aula bem legal. Hoje nós vamos estudar ciências e sabe o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre as fontes de energias renováveis e não renováveis. Fontes de energia? O que será isso, professora? Será que é uma fonte que cai água? Não, são também, né? Mas são aquilo que dá condições para que a energia aconteça. E para que a energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, como a luz elétrica, né, como a energia que nós utilizamos para ligar um eletrodoméstico, uma televisão, como que nós temos essas energias, de onde ela vem, quais são essas fontes, é o que nós vamos aprender hoje, um pouco sobre isso. E para a gente começar, né, nós vamos aprender um pouco sobre o que é fonte de energia. Acompanha comigo aí no slide. Fonte de energia são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia para movimentar as máquinas, os transportes, a indústria, o comércio, a agricultura e as casas. Como assim? Por exemplo, para me movimentar, né, uma máquina, eu preciso de energia. Para um transporte, também eu preciso de uma fonte de energia. Geralmente, no transporte, a fonte de energia que eu utilizo é o quê? É um outro tipo de fonte de energia. Eu posso usar o combustível, né? Que pode ser gasolina, que pode ser o diesel, que pode ser o etanol. Mas também existem outros tipos de fonte de energia que é utilizado nas indústrias, no comércio, na agricultura, é muito utilizada. Então, nessa aula nós vamos saber um pouco mais sobre isso. Olha só, nós vemos aí, né, alguns exemplos nessa imagem de fontes de energias. Você consegue identificar alguma? Dessas que você está observando nessa imagem, qual delas você já conhece? Tem alguma que você consegue identificar? Eu tenho certeza que você conseguiu identificar algumas, né? Mas quem não conseguiu, não se preocupe, a gente vai aprender sobre elas. As fontes de energias, elas podem ser renováveis e não renováveis. As renováveis. As fontes de energias renováveis são extraídas de elementos que continuarão presentes no planeta, como na utilização da força do vento, que é a eólica, dos mares e os rios, que são as hidrelétricas, ou a das ondas, né, luminosas, ou as ondas luminosas do Sol, que é a solar. São as mais conhecidas por nós, né? Essas fontes, elas se renovam, né? Elas sempre vão existir, mas como as marés e os rios, para nós utilizarmos as hidrelétricas, nós temos que saber utilizar, porque elas podem sim se esgotar, mas elas se renovam, né, com o ciclo da água. Porém, a gente vê que quanto mais nós consumimos a água, quanto mais nós consumimos energias, essas fontes, elas podem sim se esgotar. Por isso que nós temos que utilizar a energia com uma certa consciência, né? Saber ter consciência na utilização da nossa energia. Porque também nós utilizamos, né? Existe um outro tipo, são as fontes de energias não renováveis. As fontes de energias não renováveis são extraídas de elementos encontrados na natureza e que tendem a acabar, como combustível fósseis, o petróleo, o carvão, o mineral, o gás natural e etc. E os elementos radioativos usados nas usinas nucleares, urânio, plutônio e etc. Veja bem, é considerado como fonte de energias renováveis as águas dos rios, as águas, mas nós vemos, né, que na natureza pode acontecer sim de um rio secar. Então, é reconhecida como uma fonte renovável porque ela se renova. Porém, se eu utilizar demais, um exemplo do que está acontecendo hoje no Rio Acre, ele está, né, muito próximo do nível mais baixo que já chegou. Então, se nós continuarmos consumindo desordenado, utilizando essa água desordenada,
pode sim termos problema com falta de energia e com falta d'água, né? Aí, na medida que o tempo muda, as estações vão mudando, vem o tempo chuvoso, ele vai novamente encher. Mas nós podemos passar por crise no momento de seca. Por isso que são considerados renováveis, mas pode sim vir a um dia acabar. Certinho? Só para deixar isso claro. Existem as que são consideradas não renováveis, que elas realmente, quando eu extraio, elas têm muitas dificuldades de voltar para a natureza, ou seja, elas não voltam como os combustíveis fósseis, né? Se extraído, tirar totalmente, ele não vai se renovar como a água, que vem a chuva e ele vai voltar a encher o rio, certinho? Só para vocês entenderem bem direitinho. Continuando. Diferença entre as fontes de energias. As fontes de energias renováveis utilizam recursos que não se esgotam ou que se regeneram na natureza. O exemplo da água que nós falamos, né? Ela se regenera, ela volta para a natureza. Já as fontes de energias não renováveis utilizam recursos que se esgotam da natureza, ou seja, se esgotam significa que acaba, não se esgotam significa que eles se regeneram, que eles voltam novamente para a natureza. E por isso podem gerar diversos problemas para o meio ambiente. Por exemplo, aqui nós temos, né, um exemplo daqui de uma fonte renovável de energia, que é a eólica. E aqui nós temos uma outra que é a nuclear, que ela ela se esgota, né? Ela se acaba. Então, nós temos dois tipos aí de exemplos. Fontes de energias renováveis. Estas são algumas das fontes de energias que existem, das renováveis. A energia hídrica, a energia eólica, a energia solar, a energia geotérmica, a energia das marés, a energia das ondas, a energia biomassa. Todas essas, elas são energias renováveis, né? Que elas podem sim, no curso da natureza, retornarem para a natureza. É utilizado, mas a própria natureza, ela renova-se. As fontes de energias, né? Energias renováveis, as energias hídricas. A energia da água, dos rios, que podem ser convertidas em energia elétrica, como, por exemplo, as barragens, né? Para fazer essas hidrelétricas, o que acontece? Se faz uma barragem para que a água, né? Para que tenha força dessa água. A energia eólica é a energia dos ventos, que pode ser convertida em eletricidade através das turbinas eólicas ou aerogeradores, né? Eles também produzem. A energia solar. A energia do sol pode ser convertida em eletricidade ou em calor, como, por exemplo, os painéis solares fotovoltaicos, né? Eles produzem aí energia solar por meio do sol. Ou térmicos para aquecimento do ambiente ou de água. Existem pessoas que utilizam, né, energia solar somente para a água, para tomar banho, geralmente nos lugares mais frios, né? Existe essa utilização desse equipamento para aquecimento dessa água. A energia geotérmica. A energia da Terra pode ser convertida em calor para aquecimento do ambiente ou da água. A energia das marés. A energia da movimentação natural de subida e descida do nível da água em um local. Ou seja, a força da água, o movimento de subida, né, das ondas ali, das marés, o que acontece? Dá força para que se gere a energia naquele local. A energia das ondas, né? A energia da movimentação das águas de um local para o outro. Esse movimento também gera eletricidade, gera energia.
A energia biomassa é a energia que se obtém durante a transformação de um produto de origem animal e vegetal para a produção de energia calorífica e obtém biocombustível, como os biogás e o biodiesel, por exemplo, também é uma fonte de energia. Agora vamos ver as fontes de energias não renováveis. Tem os combustíveis fósseis e as usinas nucleares. Os combustíveis fósseis, derivados de petróleo ou carvão mineral, são usados como os combustíveis para funcionamento de máquinas e motores. No entanto, os riscos trazidos ao meio ambiente são os principais obstáculos para sua manutenção. As usinas nucleares. Em uma usina nuclear, a fissão, quebra de elementos como os urânio gera calor. Entretanto, as usinas nucleares, o calor gerado aquece a água e o vapor dessa água movimenta as turbinas de um gerador de energia elétrica. Mas a preocupação maior se dá com os aspectos de segurança por se tratar de elementos muito perigosos para a saúde humana. Então, essas duas não renováveis, além, delas se esgotarem na natureza, elas trazem problemas para a saúde humana, né? A manutenção do combustíveis fósseis também tem muitos obstáculos, né? E por isso elas não são muito recomendadas ser utilizadas. E nós, crianças, aprendemos um pouco sobre as fontes de energia. Nós queremos aqui ressaltar a questão das hidrelétricas, da utilização por meio da água. Nós sempre sabemos, estudamos que a água é uma preocupação mundial, que ela pode sim vir a acabar. Por que ela entra nas renováveis? Porque existe o ciclo da água, ele se renova naturalmente, porém, a demanda, a utilização dessa água está sendo muito maior do que o tempo do ciclo dela fazer naturalmente. Ou seja, se utiliza tanta água, se desperdiça tanta água, que é muito mais utilizada do que o tempo que ela leva para voltar, para o ciclo dela ser completo. Por isso, nós queremos lembrar você que nós temos que cuidar, ter uma utilização da água, da energia consciente quando nós sabemos que aquela energia que nós estamos utilizando, ela provém de água. Certinho? Fica aí a dica para você. Te vejo numa próxima aula, nós terminamos por aqui. E se você quiser rever essa aula e outras, você pode estar acessando a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a todo esse conteúdo e outros. Até mais!